E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir então aqui no nosso bate-papo de história. Hoje a gente começa a falar das primeiras civilizações. Hoje a gente começa a falar sobre a chamada pré-história, né? É interessante a gente ressaltar o seguinte, que o termo pré-história, ele é um termo que deve entrar em desuso, porque ele não considera todos os povos que não possuem uma escrita, né? Se convencionou chamar durante muito tempo de pré-história todo o período em que se viveu sem a invenção da escrita, desconsiderando, por exemplo, todos os povos de tradição oral. Então, esse termo é um termo que deve ser deixado de lado, né? Com o passar do tempo, ele vai entrar em desuso e um outro termo vai ser designado para dar conta desse período da história da Terra, da história dos seres. Né? Lembrando que a pré-história, vamos utilizar esse termo por falta da existência de outro, é o maior período da história da população humana. Hoje a gente está vivendo aí, como a gente viu na última aula, nos calendários, hoje a gente vive há 2000 anos do calendário cristão. A gente vai começar a falar mais à frente das grandes civilizações, como a Mesopotâmia, o Egito, a galera ali da China, que vivia próximo ao Rio Amarelo, a galera da Índia. Né? A gente vai falar que são civilizações que viveram aí antes de Cristo. Mas mesmo antes dessa civilização, já existiam pessoas, já existiam homens, já existiam indivíduos, seres. E a história desses indivíduos antes da organização dessas grandes civilizações é o maior tempo da história da humanidade. Vamos dar uma seguida aqui para a gente começar a falar sobre isso. Né? África, o berço da humanidade. Estudos comprovam que o homem, como a gente entende hoje, né, do gênero Homo sapiens, o fóssil mais antigo encontrado, ele tem a sua origem na África, se eu não me engano, próximo ao atual Quênia. Então, o homem que nós derivamos, digamos assim, né, a espécie que nós derivamos, que nós evoluímos, ele surge na atual África. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Hominídeo é a denominação dada aos seres que se locomoviam de forma ereta. Ou seja, hominídeo vai ser todo aquele ser que vai se locomover de maneira ereta. Então, a gente vai falar aí do Australopithecus, do Homo neanderthalis, são todos hominídeos. Tá? A gente vai falar deles nos próximos slides. Os primeiros seres a apresentarem essa particularidade se desenvolveram na África. Por isso a gente fala aí que a África é o berço da humanidade. O nosso ancestral mais antigo, o Australopithecus anemensis, surgiu mais ou menos há 5 milhões de anos no atual Quênia. Olha aí, há 5 milhões de anos, gente. É a maior parte da história da humanidade. Há cerca de 1,9 milhão de anos, formaram-se as primeiras espécies do gênero Homo, no atual Quênia. Vejam que os fósseis mais antigos encontrados pertencem à África, né? Estão ali no atual território africano. Há 1 milhão de anos, mais ou menos, os primeiros grupos de hominídeos deixaram a África. Aí a gente tem um processo de migração. Né? Aí, no primeiro momento, os homens eles migram da África para a Europa, depois eles se estendem ali para a Ásia, e a América é o último lugar que, segundo, por exemplo, a teoria de Clovis, que o homem consegue chegar. O homem só consegue chegar na América, segundo essa teoria de Clovis, através de um período glacial em que as águas do norte congelam e o homem consegue fazer a transição ali da Rússia para o atual Alasca, nos Estados Unidos, e assim chegar na América. Foi o último lugar a ser ocupado
pelo homem. Isso segundo a teoria de Clovis, mas existem diversas outras teorias. Beleza? Vamos falar então do gênero Homo. Entre as principais espécies do gênero Homo estão o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. Nós todos somos do gênero Homo. Nós somos uma evolução do chamado Homo sapiens. A gente vai colocar um pouquinho de cada um agora nos próximos slides. O Homo habilis, né? Período, viveu aproximadamente 2 milhões de anos na atual África. A alimentação, basicamente de vegetais, incluía um pouco de carne. As habilidades, recebeu a denominação Homo habilis, que significa homem habilidoso, porque, segundo os pesquisadores, fabricou os primeiros instrumentos de pedra e madeira. Cabe salientar aqui também que é muito difícil conseguir estudar, né, esses antepassados nossos, por conta aí do distanciamento histórico e por conta das fontes escassas, né, os sítios arqueológicos que costumam aí podem não ser preservados, o envelhecimento, né, que vai fazendo aí com que os fósseis eles possam entrar devido à sua decomposição, impossibilitar ali o estudo. Então, é um período muito árduo, né, muito difícil de se conseguir estudar. Tá? O outro que a gente vai falar aqui é o Homo erectus. Olha lá, viveu aproximadamente 1,7 milhão até 300 mil anos atrás. Habitou a África, dispersou-se pela Europa, Ásia, mas não chegou na América nem na Austrália. Era onívoro, isto é, comia vários tipos de alimentos. Além dos vegetais, a carne passou a ser muito importante na sua alimentação. Né? Tem um estudo que saiu numa revista chamada Super Interessante, alguns anos atrás, que mostra que o quanto o consumo de carne, o aumento da gordura, foi importante para o desenvolvimento cerebral dos nossos ancestrais. Hoje, a gente consegue, ou a maior parte das pessoas, por algum esforço, consegue viver uma vida com uma alimentação balanceada, por exemplo, sem comer carne. Mas nesse período que a gente está falando, a carne foi fundamental para o desenvolvimento cerebral do ser humano. No caso aqui, do Homo erectus. Beleza? Cadê? Foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra com aproximadamente uma dúzia de padrões mais definidos e identificáveis, como machado de mão, raspadores, facas. Foram os primeiros hominídeos a praticar a caça de forma organizada e utilizar o fogo. A gente vai falar da importância do fogo para a humanidade. Né? E justamente esse Homo erectus, que é a galera ali que vai incluir na sua dieta a alimentação com base na carne, o fogo é fundamental para isso também. Quando a gente estiver falando do fogo, a gente vai voltar a essa realidade deles aqui, beleza? Homo neanderthalis, ou homem neandertal, viveu aproximadamente de 135 mil a 34 mil anos atrás. Habitou vasta região do mundo, incluindo a parte da Europa, do Oriente Próximo e da Ásia. O Oriente Próximo também pode ser entendido ali como parte do Oriente Médio. Tá? Ele era onívoro, ou seja, comia de tudo. Desenvolveu uma série de instrumentos de pedra, como facas, raspadores, pontas de lança, e instrumentos de osso, cuja construção exigia perfeito controle das mãos e o conceito preciso do trabalho a ser realizado. Segundo alguns pesquisadores, possui linguagem falada, cuidava dos idosos e doentes de sua comunidade e praticava rituais de sepultamento. Provavelmente era mais forte e musculoso que a maioria das pessoas de hoje. Outras características apresentava semelhanças com o ser humano atual, Homo sapiens, como o tamanho do cérebro e como o Homo erectus, uma caixa craniana com paredes grossas. O Homo sapiens, por fim, né, constituiu a espécie de qual fazemos parte, cujas primeiras evidências arqueológicas foram encontradas na África e datam de cerca de 200 mil anos.
Seus fósseis mais antigos encontrados na Europa têm cerca de 40 mil anos. Viveu na África, Ásia, Europa e migrou para a América. Aí a gente pode falar um pouquinho, né, ou relembrar que a gente falou sobre a teoria de Clovis. Ele era onívoro e desenvolvimento da consciência reflexiva, da linguagem falada e escrita, da técnica de capacidade de expressão artística e do senso de moralidade. Né? Então, seguindo aquele conceito que eu falei que já vai entrar em desuso, né? Tudo indica que isso vai ocorrer, é a partir daqui do Homo sapiens que a gente tem o desenvolvimento da escrita é que se termina a chamada pré-história. Beleza? Vamos seguir. Ó. Esse mapa aqui do continente africano, ele mostra para a gente, né, ó, essa parte rosa, área de habitação dos primeiros hominídeos. Né? Ele mostra aqui uma grande região do continente africano que era ocupada pelos hominídeos, e esses pontinhos coloridos são sítios arqueológicos, né, de fósseis que remetem aí ao gênero Homo e a outros gêneros também. Ó. Australopithecus ramidos, que é o verde, né, a bolinha. Australopithecus afarensis, que é a bolinha rosa, e assim segue. Tá? O Homo sapiens moderno é esse daqui, num retângulo laranja. Beleza? Vamos seguir então, gente. Formação da humanidade. Costuma-se dividir o desenvolvimento humano em dois momentos. O período paleolítico e o período neolítico. Aqui a gente também já está dando um grande salto. Tá? O período paleolítico ele é também chamado de idade da pedra lascada. Por quê? Nesse período, o homem ele não desenvolvia os seus instrumentos. Ele já ali construía o seu instrumento, né? o seu martelo, né? A sua lança, enfim, mas ele fazia isso conforme ele achava os objetos na natureza. Né? O cara ele ia ali, amarrava a pedra e ele não afiava, não procurava melhorar esse seu instrumento. Por isso é chamado de Idade da Pedra Lascada. Seu início é marcado pelo surgimento dos primeiros hominídeos e estende-se até aproximadamente 8.000 a.C. Confecção e utilização de objetos como ferramentas. Eu falei, né? O cara ele já preparava ali, já criava os seus instrumentos. Mas lembrando que é sempre da forma que ele achava na natureza. Ele não melhorava, né? Ele não fazia, sei lá, um pavo, ele não fazia um upgrade nas paradas que ele desenvolvia ali. Tranquilo? Os seres humanos eram nômades. O que significa isso? A galera ocupava uma região, consumia tudo que havia naquela região. A partir do momento que os alimentos ficavam escassos e tal, eles migravam para outra região. Eles não tinham ali um espaço que eles habitavam, que dominavam, que cuidavam. Eles eram nômades. Consumir tudo que tinha uma região, migram para outra e vão consumindo, e assim a gente vai fazendo. Né? Desenvolvimento de técnicas para controlar o frio. É o momento que a galera começa a utilizar, por exemplo, peles de animais para escapar do frio. É o momento que a galera controla o fogo. Agora, vamos falar um pouquinho da importância do fogo. Obviamente, se a gente está falando do frio, o fogo serve para quê? Serve para aquecer. Mas o fogo, antes do homem conseguir desenvolvê-lo, né, ele só era achado na natureza, assim, numa tempestade, um raio ou numa queimada. E a partir do momento em que o homem ele encontrava alguma coisa pegando fogo, eles tentavam manter aquilo aceso o maior tempo possível. Por quê? O fogo ele aquecia, o fogo ele espantava possíveis predadores, ele iluminava a noite. Né? Então, se eu achei um tronco de árvore pegando fogo por conta de um raio, eu vou alimentar aquele fogo o quanto eu puder. Né? Eu vou tentar manter aquilo aceso o quanto eu puder para poder utilizar ao máximo. Só que a partir do momento em que o homem ele começa a desenvolver a habilidade, ele aprende como criar fogo, isso já não é mais necessário. E o fogo é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano. Vamos falar da alimentação. Né? Antes,
a gente falou ali que tinha descendentes do homem que comia carne. Só que sem o fogo, essa carne era consumida como? Essa carne era consumida crua. Né? Ele matava o animal igual, sei lá, um tigre ou um leão consome a carne. Abateu a presa, foi lá e comeu. Né? A carne, quando ela não é cozida, quando ela está crua, né? Quando ela não foi preparada, ela tem um tempo de digestão mais demorado. Tem sempre aquela historinha, né, que o tigre, depois que ele caça e se alimenta, ele dorme. Até mesmo a gente hoje, né, quando você come muito, pensa naquela feijoada que você comeu um montão, logo depois vem a chamada lombeira, né? A vulga lombeira, que o nome real é alcalose, mas vem a lombeira, aquele sono, aquela moleza. E isso mesmo com um alimento cozido e preparado. Imagine um alimento in natura, ali, encontrei na natureza e comi. Isso fazia com que o homem comeu a carne, ele se sente cansado, ele quer dormir e tal, e isso facilita até ele ser devorado por outros animais. Só que a partir do momento em que o homem, por conta do período da digestão, tá? A partir do momento em que o homem ele começa a cozinhar o seu alimento, ele começa a comer, a cozinhar o que ele vai comer, a digestão humana ela começa fora da boca. Né? O fogo ele vai aquecer a carne, vai ali quebrar as enzimas que vão facilitar a digestão. Né? O homem vai perder menos tempo digerindo o alimento, vai poder se dedicar a outras coisas. Então, o fogo ele vai espantar os animais, vai espantar predadores, vai aquecer e vai ajudar na alimentação. Então, ele é de grande importância para o desenvolvimento da humanidade. Beleza? Isso são características lá do período paleolítico, tá? Agora a gente vai falar sobre o período neolítico, que também é chamado de idade da pedra polida. Por quê? Porque aí o homem ele começa a melhorar os seus instrumentos. Ele começa, digamos, a fazer vai alpar seus instrumentos, né? Ele vai afiar a pedra, né? vai facilitar o corte, ele vai melhorar os equipamentos de caça, ele vai desenvolver uma série de coisas que vão melhorar o seu cotidiano. A gente vai ver que aqui no Neolítico a galera começa a desenvolver a agricultura e com isso também começa a ter excedente de alimento. Então a gente começa a fazer cerâmica para fazer o quê? Para estocar aquilo que a gente tem de excedente. Então é o momento aí que o homem ele toma outras características diferentes do período paleolítico. A primeira aqui que a gente pode colocar, cultivo de plantas e animais. O homem ele começa a domesticar os animais. O homem ele começa a plantar. Né? O grande primeiro agricultor que existiu, na verdade, não foi um agricultor. Tudo indica que foi uma mulher que começou a agricultura. As teorias indicam que ela selecionava os grãos que deveriam ser consumidos, né, aqueles grãos que estavam melhor, e aqueles que eram ruins, ela estava jogando num determinado lugar. Depois de um período, ela percebeu que exatamente onde ela estava jogando os grãos ruins, estavam brotando plantas. E ela percebeu que era a planta que originava aquele grão. Então, a partir daí, graças a uma mulher, a gente começa a desenvolver a agricultura. A gente vai falar da chamada Revolução Agrícola. O que foi isso? Foi a possibilidade de produzir o próprio alimento. Transformou tão profundamente a vida dos homens e a natureza que a agricultura pode ser considerada a primeira revolução humana. A partir do momento em que o cara ele desenvolve a agricultura, ele não tem mais a necessidade de ficar migrando de uma área para outra a partir do momento em que os alimentos ficam escassos. Então, no Paleolítico, o cara ele é nômade e no Neolítico, a civilização vai ser sedentária.
Não sedentária daqui, que não faz esporte, não é esse contexto. O sedentarismo quer dizer que agora ele tem uma região fixa. Ele não se locomove mais conforme a demanda alimentar ou os perigos que ali rondavam. O cara ele tem uma propriedade, é estranho falar de propriedade, mas ele tem um lugar em que ele habita. É o momento da domesticação de animais. Os animais eles começam a ser domesticados. Por exemplo, os caras eles jogavam comida fora, né, o que sobrava, fora ali do núcleo populacional, e começaram a perceber que determinadas espécies de lobos eles eram mais dóceis do que outros, se aproximavam para se alimentar. E, a partir daí, o homem começa a domesticar, por exemplo, os que vão dar origem aos cachorros que nós temos hoje. E, a partir desse momento, o homem ele ganha ali um aliado que avisa de perigos, é um aliado que auxilia no momento da caçada e um aliado que protege a sua moradia. Né? Inovações técnicas. Moradia, a galera começa a construir lugares para morar. A cerâmica, a gente falou aí, começa a guardar coisas que produzem excedente, porque agora eu já aprendi a plantar e tecelagem. Eu começo a fazer roupas, a costurar. Não utilizo mais a pele do animal apenas, né? Eu costuro, eu modelo para se adequar melhor ao meu tamanho. Pinturas rupestres, né? Eu comecei o slide aqui com uma imagem de uma pintura rupestre. As pinturas rupestres são aquelas pinturas que a gente vê nas cavernas, todo mundo já viu aí, não propriamente física, assim, mas a gente já viu diversas imagens, a gente vê em desenho animado, a gente vê em um monte de lugar. Né? Mas o que são essas pinturas? Né? São pinturas feitas por descendentes, né? Que são por nossos descendentes. Por meio dela, os indivíduos exibiam sua percepção que compreendiam do mundo e de si mesmo. Né? Então, as pinturas rupestres, elas vão... Descendentes não, desculpa, gente, é dos nossos antepassados. Tá? Descendentes são os que vão vir. São... os nossos antepassados, eles pintavam, eles desenhavam, não com um cunho de estética e nada. Era ali para retratar o seu cotidiano, né, o que eles entendiam do mundo. No Brasil, as pesquisas arqueológicas apontam para a presença de seres humanos há pelo menos 50 mil anos. Os sítios arqueológicos mais antigos estão localizados em Minas Gerais, na região de Lagoa de Santana. Aqui é uma foto de uma escavação, né, em Lagoa de Santana, em Minas Gerais, e aqui é uma imagem de uma pintura rupestre encontrada ali. Né? Mostra ali a caça, os animais, as crianças brincando, né? Então, brincando ou interagindo, né? Não sei se existia esse conceito de brincadeira, mas era para mostrar o cotidiano deles. Beleza? Surgimento das primeiras civilizações. Isso aqui a gente vai trabalhar melhor na nossa próxima aula, onde a gente vai falar das grandes civilizações que surgiram no mundo. Diferentes povos originaram grandes civilizações com valores, características políticas e sociais próprias. Embora diferentes, essas civilizações tinham como algumas semelhanças. Desenvolveram as margens dos grandes rios. A gente vai chamar essas civilizações de civilizações hidráulicas. A gente vai estudar daqui para frente a Mesopotâmia, né, o Egito, que são regiões que são banhadas por grandes rios. No caso da Mesopotâmia, dois, o rio Tigres e Eufrates. Né? No caso do Egito, o rio Nilo. No caso hindu, né? No caso da Índia, desculpa, o rio Hindu. E no caso da China, o rio Amarelo. Nas margens desses rios vão surgir grandes civilizações. As civilizações aprenderam a usar a seu favor a cheia dos rios, canalizando a água para irrigar as plantações e tornar possível a vida nas regiões de clima desértico. Beleza, gente? Desculpa, esqueci aqui. Isso aqui é uma imagem
da chamada crescente fértil. Toda essa parte verdezinha aqui, a gente vai aprender na próxima aula, que é chamada de crescente fértil. E ela abrange aqui, ó, a atual Síria, né? Parte do Iraque também, que é a chamada de Mesopotâmia, que a gente tem aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates, e aqui o Rio Nilo, do atual Egito. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Abraços e até a próxima.